Imagine se o sacrifício mais lendário de Zoro tivesse custado sua própria vida, e se ele tivesse realmente morrido ao absorver toda a dor de Luffy em Thriller Bark. E aí pessoal do Monster Geek, estamos de volta para mais um vídeo, e hoje trazemos mais um What If sobre o One Piece. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja de um jogo, seja de um anime, e compartilhar com seus amigos, que é muito importante pra gente. Obrigado. Eu vou te mostrar o inferno. Repeli toda a dor e fadiga que estava no corpo dele. Se você diz que vai tomar o lugar dele, receba toda essa dor e sofrimento literalmente. Por que não experimenta? Vamos ter que relembrar um pouco o que aconteceu na história de One Piece. Após a derrota da tripulação de Luffy em Thriller Bark, eles estavam exaustos e totalmente vulneráveis. E é então que Bartolomeu Kuma aparece com a missão de eliminar Luffy e todos que o acompanham. Kuma, um adversário implacável com poderes quase absolutos, derrota a tripulação inteira com facilidade. Percebendo a gravidade da situação, Zoro toma uma decisão que define o seu caráter e lealdade na obra. E com todo respeito, quem não achou esse momento do Zoro foda é maluco. Porque se você conhece o Zoro desde o início, você sabe que ele provavelmente nunca faria isso por ninguém. E a partir do momento que vai passando a obra, ele percebe o quanto ele se sente bem, o quanto ele ama seus amigos e sua tripulação, principalmente o seu capitão Luffy. E o ato dele de coragem e sacrifício faz com que o Kuma proponha um teste a ele. O Zoro deve absorver toda a dor e fadiga de Luffy e tentar sobreviver a isso. E o Zoro aceita sem hesitar. E Kuma transfere o enorme fardo físico em forma de uma bolha de energia que quase consome Zoro por completo. Na linha tênue entre a vida e a morte, Zoro sobrevive. Mas e se ele não tivesse conseguido sobreviver a isso? A morte de Zoro teria devastado toda a tripulação do Chapéu de Palha. E ele não era apenas um braço direito de Luffy, mas um pilar de força, liderança e confiança em sua tripulação. Para Luffy, perder Zoro seria um golpe devastador. Já conhecido por sua tendência de se culpar por todos os seus amigos que estão em perigo, ou quando se ferem, ou quando morrem, Luffy sentiria a responsabilidade pela morte de seu espadachim, um amigo, um irmão de tripulação. Porque ele, com todos os membros da sua tripulação, ele constrói um laço entre todos, o que poderia alterar profundamente a sua personalidade na obra, tornando-o mais sério e menos otimista. Sanji, que quase sempre tem uma rivalidade amigável com Zoro, sentiria profundamente a ausência do seu rival. Para Nami, Robin e outros, o Zoro era mais que um colega. E era uma presença inspiradora. A dinâmica entre eles mudaria totalmente, com todos precisando lidar com a perda de formas diferentes. Mesmo em um mundo onde constantemente enfrentam um perigo e a morte acontece quase que constantemente também, a morte de Zoro seria um lembrete cruel da realidade da sua jornada em busca do One Piece. Zoro, como espadachim e um dos principais combatentes, era essencial para as vitórias da tripulação. Sem ele, confrontos contra inimigos como Shichibukai, almirantes e os Yonko se tornariam ainda mais perigosos. Em arcos futuros, como Dressrosa e Wano, onde Zoro foi essencial para equilibrar as forças da batalha, os Chapéus de Palha poderiam não ter a mesma chance de vitória. A ausência de Zoro colocaria Luffy em uma situação difícil. Ele poderia ser obrigado a buscar novos aliados, ou até mesmo encontrar um novo espadachim para preencher o lugar de Zoro. Mas eu acho que qualquer substituto sentiria a sombra da promessa de Zoro, de se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. O próprio Luffy, em busca do título de Rei dos Piratas, veria essa perda como uma cicatriz em sua própria ambição. Ele muito provavelmente teria o seu futuro, o que ele almeja, um pouco mais desvirtuoso, um pouco mais em dúvida sobre se realmente ele precisa desse título de Rei dos Piratas. Por outro lado, a morte de Zoro poderia forçar os outros membros da tripulação a crescerem mais rápido. Sanji, sentindo o peso da responsabilidade, poderia assumir um papel ainda mais ativo como braço direito de Luffy, equilibrando sua força física com a estratégia e liderança. Frank, Robin e outros intensificariam seu treinamento, se fortalecendo para garantir que a tripulação continue avançando, apesar da ausência do seu espadachim.
Mesmo com esses esforços, Luffy carregaria um enorme peso emocional. Sem Zoro para equilibrar a balança, ele poderia se tornar um líder cada vez mais cauteloso, talvez até mesmo hesitante em algumas batalhas. E isso criaria um arco cada vez mais sombrio em One Piece, com a culpa e a tristeza permeando a busca de Luffy pelo título de Rei dos Piratas. Mas e se, em vez de seguir direto para One Piece, a morte de Zoro levasse Luffy à busca de uma vingança ou redenção por parte da obra? O Luffy poderia talvez priorizar a proteção de sua tripulação, tomando decisões estratégicas mais defensivas e deixando o sonho de ser Rei dos Piratas em segundo plano. A perda de Zoro poderia transformar a jornada em algo muito mais profundo, onde cada um dos membros da sua tripulação precisaria honrar sua memória e crescer internamente para superar o trauma da morte do Zoro. A busca pelo One Piece se tornaria então uma missão de vingança, superação e renovação da sua tripulação, onde cada vitória simbolizaria a lembrança de Zoro. No fim, se Zoro tivesse morrido ao tomar a dor de Luffy, o mundo de One Piece seria marcado por tristeza e sacrifício. Cada chapéu de palha enfrentaria desafios imensos, onde cada um deles poderiam ser explicados por nós em outros what ifs, tanto no campo de batalha quanto internamente em sua vida pessoal. Mas a pergunta é: será que mesmo com essa perda, eles conseguiriam alcançar seus sonhos e manter a sua chama de esperança? O Luffy conseguiria se tornar o rei dos piratas mesmo carregando essa dor no seu peito da perda de Zoro? Deixe nos comentários suas opiniões e teorias sobre como essa mudança poderia impactar na obra de One Piece. E deixe mais what ifs, sejam dessa teoria, né, complementos dessa teoria, ou what ifs diferentes dela, contrapondo essa teoria. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e comentar sobre o que vocês querem saber de outros animes também. Se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Até a próxima.